Olá, irmãos, irmãs, boa tarde, que Deus esteja com você, com a sua vida, que você esteja experimentando o melhor de Deus na sua vida, que é Jesus Cristo, que você sinta a presença de Jesus, sinta que Ele já perdoou os seus pecados e que você pode se aproximar dEle sem medo, sem susto, com o coração aberto, completamente à vontade para colocar diante dele todas as coisas que estão no seu coração. É assim que Deus espera que a gente se aproxime dele, com integridade de coração. Eu espero que realmente a semana de vocês tenha sido uma semana de bênção, e ainda que nós tenhamos passado, eu e vocês, alguma dificuldade essa semana, alguma dor, alguma enfermidade, né, algum problema que a gente não conseguiu resolver, eu espero que mesmo assim você não tenha desistido de Deus, não tenha parado de louvar o Senhor, de engrandecer o seu nome, de conversar com Ele, de louvá-lo. É isso que Ele espera da gente, que a gente tenha um coração agradecido, porque o que Ele planejou fazer por nós, Ele já fez. Já está pronto. Agora é a nossa parte, né, de aceitar o que ele já fez, aceitar o que a gente tem que passar, que muitas vezes não vem dele, né? Não é uma interferência de Deus na nossa vida, pode ser do inimigo, pode ser nossa mesmo, né? E pode ser coisa normal da vida, não é isso? Então, Deus deve ter sempre um lugar de louvor e adoração e agradecimento na nossa vida. E é assim que eu espero que todos vocês tenham passado essa semana. Vamos lá, gente. Nós estamos em Gênesis capítulo 2, né? Vamos gastar muito tempo, não? E os versículos que nós estamos estudando, eles vão do 4, nós lemos na semana passada do 4 ao 14, mas na realidade eles vão do 4 a 17. E eu vou ler mais uma vez aqui com vocês, para a gente poder retomar onde nós paramos na semana passada e dar seguimento, dar continuidade nessa semana, hoje. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cuidar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida e da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem
de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Muito bem, aqui está, né? Já começou a tosse, vocês estão vendo, né? Então, aqui está a formação do homem. Moisés escreve aqui com mais detalhes como que foi a criação do homem, tá certo? Está aqui, então, no capítulo 2. E depois nós vamos continuar, né? E vamos ver a formação da mulher, tá? A formação da mulher. Muito bem. Na semana passada, o que a gente viu? A gente viu que esse capítulo 2, na realidade, ele é um prolongamento, um prosseguimento do capítulo 1, só que agora, nesse capítulo 2 aqui, o que Moisés vai fazer? O foco de Moisés aqui no capítulo 2 não é o cosmos, não é a criação do mundo, não é a criação, né, do firmamento, das estrelas, do sol, da lua, não, o cosmos. Quando a gente fala cosmos, a gente está se referindo a isso. Não, aqui no capítulo 2, o foco é a criação do homem, tá? O cosmos foi o foco do capítulo 1, tá? E a criação e tudo que Deus criou lá. Agora nós veremos aqui as 3 primeiras partes da narrativa do capítulo 2, que são como Deus criou o homem em detalhes, que está aí nos versos de 4 a 7, a criação do jardim do Éden, local que Deus destinou para ser a habitação do homem, né? Deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui. Para ser a habitação do homem, que vai aí nos versos de 8 a 14, e a ordem que Deus deu ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no verso de 15 a 17. Então, nós vamos ver cada uma dessas partes, e no final, mas aí no final do estudo, no final do capítulo 2, nós vamos tentar tirar aqui as implicações e as aplicações que nós podemos ter, né, como conhecimento, como estudo para a nossa vida hoje. Então vamos começar com a criação do homem do pó da terra, que são os versículos de 4 a 7, que a gente já leu, não vamos ler mais. Moisés diz aqui, e é muito interessante aqui, Moisés diz aqui que ele vai descrever o que ele chama de Gênesis do céu e da terra, tá? Gênesis do céu e da terra. No versículo 4, vamos lá. Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. É isso que está aí no versículo 4 do capítulo 2. Já falei com vocês na semana passada que essa palavra Gênesis significa a história ou relato das origens de algumas coisas. Quando ela se refere a pessoas ou linhagem familiar, ela na Bíblia é traduzido como genealogia. Então, é Gênesis porque foi Deus criando a planta, o sol, a lua, a estrela, o firmamento, separou as águas, né, e etc e tal. É genealogia quando você vai ver Adão, como é que é? Adão criou, como é que é genealogia? Eu li genealogia, gente, na minha leitura bíblica, a semana toda, né? Adão gerou, oh meu Deus, primeiro filho, Caim e Abel, né? Adão gerou Caim e Abel, aí vai contar a história, Caim, né? Matou Abel, aquela toda história. Depois lá no capítulo 5, aí Adão gerou o seu filho Sete, e o Sete gerou fulano, que gerou fulano, é genealogia. Quando se trata de coisas
é Gênesis. Quando se trata de pessoas, é genealogia. É a ordem da geração, da descendência, tá? de uma pessoa. Então, esse termo, então, genealogia, ele aparece mais 3 vezes no período que nós vamos cobrir de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11. Nós vamos ver 3 vezes essa palavra genealogia e as genealogias que nós vamos estudar, vamos ver, né, de pessoas que geraram filhos, né? Quando fala, a partir do capítulo 1, né? No capítulo 1 não fala de genealogia, né? Não fala, só fala da criação de Adão, tá? Então, da criação do homem, quando ele diz lá no versículo 27, vamos de novo olhar, versículo 27. Assim o Senhor Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos. Capítulo 1. Então, no capítulo 1, nós temos a genealogia de Adão, porque Adão foi criado, ele não foi gerado, mas ele foi criado, gerado no coração de Deus, né? Então, começa com Adão, aí nós vamos ter a genealogia de Noé e a genealogia de Sem, que era filho de Noé, né? Então é interessante que aqui a genealogia dos céus e da terra, a Gênesis dos céus e da terra, né? Aqui não é genealogia dos céus e da terra, é Gênesis dos céus e da terra, que é o que Moisés vai contar, né? Introduzindo o que aconteceu depois que houve a criação dos céus e da terra, até a próxima Gênesis, que vai acontecer no capítulo 5, verso 1, que é a genealogia de Adão, depois que Caim e Abel morreram. Isso nós vamos ver lá pelo capítulo 3, capítulo 4, mais ou menos, né? Caim e Abel morreram ou não? Que Caim matou Abel, Abel morreu, né? Caim fugiu. Mas nós vamos estar vendo isso aí, tá? Então, continuando aqui, são 10 vezes que aparece esse termo Gênesis no hebraico, no livro de Gênesis. E nós vamos ver aqui, hoje, primeiro, o que é exatamente o que acontece depois de Deus ter criado os céus e a terra. É isso que nós vamos estar vendo aqui. A segunda observação aqui é que agora, isso aqui é muito interessante, eu quero que vocês atentem muito para isso, é que aqui no capítulo 2, Deus é referido por Moisés por outro nome. Como assim, Celé? Como no outro nome? Bom, gente, você tem que ir lá no hebraico, tá, gente? Porque não esqueça que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Até aqui, Moisés veio chamando Deus no capítulo 1, chamando Deus de Deus. No hebraico seria o quê? Elohim. No capítulo 1, toda vez que você ler, por exemplo, e Deus disse, seria e Elohim disse, né? Que as águas sejam povoadas e tudo mais. E Deus disse, então, e Elohim disse que a terra produza, estão entendendo, né? No capítulo 2, ele muda. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Essa palavra Elohim, que era uma palavra hebraica comum para Deus ou deuses, né? Mas agora, no capítulo 2, ao lado da palavra Elohim, que é Deus, Moisés acrescenta uma outra palavra. Ele antecede a palavra Elohim por uma palavra Yahvé, que seria Yahweh, né? Yahweh, em hebraico. Yahvé. O que significa essa palavra Yahvé? Significa Senhor. Então agora, aqui no capítulo 2, ele vai falar Yahvé Elohim. Quer que eu prove, né? Então vamos lá.
Até o versículo 3 do capítulo 2, ele fala Elohim. Ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus, só Deus, Elohim, terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus, então, e Elohim, abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aí, quando você chega no versículo 4, vê aí na sua Bíblia, ele fala assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então aqui ele já começa a falar, quando Yahvé Elohim os criou. Perceberam isso? Aí ele vai daqui para frente, olha só, no versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Yahvé e Elohim, o Senhor Deus, não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Olha o versículo 7. Então o Senhor Deus, Yahvé Elohim, formou um homem do pó da terra. Versículo 8. E o Yahvé Elohim plantou um jardim no Éden. Olha o versículo 9. Do solo o Senhor Deus, Yahvé Elohim, e vai por aí fora. Ele muda. Ele agora, ele passa a chamar Deus. Deixa eu ver se tem mais algum outro lugar aqui. No versículo 15. O Yahvé Elohim tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para guardar, e Yahvé Elohim ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Então nós vamos ter até o versículo 17, mas depois vem a formação da mulher, onde ele continua chamando Deus agora não só de Elohim, mas de Yahvé Elohim. Isso é muito interessante, gente, porque olha só, tá? Yahvé, eu já falei, né? Significa Senhor, cujo sentido ele é meio desconhecido para nós. O termo hebraico ele é desconhecido para nós, mas ele é relacionado com o verbo existir ou ser, de onde, então, nós concluímos que é o nome de Deus. Yahvé significa eu sou o que sou. Quando é que Deus falou isso para Moisés? Foi bem antes dele começar a escrever Gênesis. Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, quando ele teve aquele encontro com Moisés no Monte de Horebe. Aí a sarça, né, começou a pegar fogo, mas não se consumia. Moisés ficou espantado com aquilo e Deus aparece para ele, né, e conversa com ele, fala que ouviu o clamor do povo lá no Egito e que ele tinha que voltar para falar para o povo e tirar o povo do Egito. Aí Moisés disse assim: mas Senhor, eu vou chegar lá e vou falar, quem é que está me mandando? Aí o que Deus falou? Você diz para eles, o eu sou o que sou é que me mandou. Aí, olha só, não está nem aqui na minha anotação, mas eu me lembrei, e eu acho que eu já cheguei há um tempo atrás a comentar isso com vocês, eu me lembrei que eu tenho um vídeo, e eu vou postar aqui, depois do estudo. Eu tenho um vídeo que explica essa questão dessa palavra, tá aqui, que explica a questão desta palavra em hebraico, que foi traduzida para nós como eu sou o que sou. Na realidade, o significado desta expressão para os judeus, na língua hebraica, seria assim: eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar. Lindo isso, né? Eu fico emocionada. Eu sou o que sou, eu sou o que você precisar que eu seja. É Deus falando hoje comigo e com você, meu irmão. Eu sou o que você precisa. Você está precisando de quê? Eu sou esse que vai conceder isto para você. Entendendo? E tem mais. Eu sou aquele que vai dar o que você precisa na hora que você precisa. Entenderam? Muito sensacional isto.
Muito bacana isso. No hebraico, eu sou o que sou, a palavra hebraica que eu não vou tentar pronunciar aqui, porque né, não vai dar certo, mas ela significa isso. Eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisar. Sensacional isso, né? Então, por que Moisés mudou? Por que ele vinha chamando Elohim, 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 e agora ele fala Yavé Elohim, Yavé Elohim, Yavé Elohim. Nós acreditamos que essa mudança, e eu aprendi isso com o reverendo Augusto Nicodemos, nós entendemos que essa mudança de nome, ela é intencional. Moisés está querendo dizer que Elohim, o Deus criador do capítulo 1, ele é também Yavé. Entenderam? Ou Jeová. Quer dizer, o mesmo Deus que se revelou a Abraão e aos descendentes de Abraão e à nação de Israel através de uma aliança que ele formou com a nação de Israel. E a partir de agora, é essa combinação que vai marcar a descrição de Deus, com algumas exceções que a gente vai ver daqui para frente, tá? Mas o alvo é esse, mostrar que o Deus Criador, que é o Elohim, do capítulo 1, é o Deus que faz uma aliança com o homem, com Abraão, com Israel, do capítulo 2, aqui em diante. Né? Muito, muito bom a gente entender isso. Então, é o Deus que fala, eu sou, olha a aliança de Deus com o homem, eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisar. Pensa nisso, guarde isso, né? Aí, continuando, Moisés vai nos dizer como estava a terra quando Deus criou o homem no 6º dia. Isso aí já está batido, né? 6º dia, não foi no 7º, no 7º ele descansou. E nós vamos ver isso nos versículos 5 e 6 do capítulo 2, quando ele diz, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Na semana passada eu senti que eu ratei um pouco nisso aí, não ficou muito claro. Eu acho que eu não consegui, depois eu fiquei pensando, eu assisti um vídeo da semana passada 2 vezes. Eu acho que não ficou claro, eu acho que eu me confundi ali na hora de explicar para vocês, e eu vou tentar agora melhorar isso aí, tá? Porque, como é que no capítulo 1 diz que Deus fez brotar, agora aqui está dizendo que não existia? Então, vamos tentar entender aqui. Então, ele diz no verso 5 aqui que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra e não tinha ninguém para cultivar o solo. Mas ele diz que tinha uma neblina que subia da terra e regava o solo. Então, o que nós entendemos aqui? Que essa neblina que subia da terra e regava o solo, está lá no capítulo 1. Entenderam? Ele fala assim, não, mas não aconteceu nada ainda porque não tinha um homem. Agora, mas tinha essa neblina que subia do solo, né, para regar a terra. Que subia da terra para regar o solo. Subia do solo para regar a terra. Contrário. Então, o ponto aqui é que já existia vegetação, sim. Lá do capítulo 1, quando Deus disse, aí vamos ter que voltar lá, né, gente? Ó, sinto muito, vamos voltando lá, porque essa continuação, que é o capítulo 2, nos obriga a isso. Tá lá, no versículo 11 do capítulo 1. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto da terra. Então Deus mandou, tá, que isso já acontecesse. Então, nós temos que entender que já existia vegetação, sim, porque ela foi criada no 3º dia, que é, né, desse texto que nós acabamos de ler, e nós estamos aqui revendo o 6º dia, em detalhes.
porque a criação do homem foi no 6º dia. Mas no 3º, a Bíblia diz que Deus mandou brotar. E aconteceu, não é isso? Então, o que Moisés está dizendo aqui é que aquela vegetação que Deus criou e que Deus disse que se reproduza segundo a sua espécie, planta, segundo a sua espécie, fruto, segundo a sua espécie, né, ainda não tinha germinado. A vegetação ainda não estava se reproduzindo, por 2 motivos que Moisés diz aqui. Primeiro, porque Deus não tinha feito chover ainda sobre a terra. Segundo, porque não tinha ninguém para cultivar. Entenderam? Já existia, mas ela não se reproduzia, porque precisava de alguém para trabalhar o solo. Então Deus criou a vegetação com poder de multiplicação, mas havia necessidade da chuva, que Deus ainda não tinha dado, e era necessário alguém que trabalhasse, que lavrasse a terra, que cultivasse, alguém que plantasse, preparasse, replantasse, enfim, fizesse todo o trabalho de um agricultor, né? De um jardineiro, tá bom? Todo o trabalho de agricultura. E que estava claro, então, que era preciso alguém para tomar conta disso tudo. Então é nesse contexto que surge um homem, é nesse contexto que a gente vê que o passo seguinte, no verso 7 aqui do capítulo 2, voltando, é a criação do homem. Não tinha planta, não tinha vegetação, quer dizer, não tinha crescido ainda, porque não tinha chuva e não tinha quem lavrasse o solo. Ficou melhor? Eu espero que tenha ficado melhor, porque eu acho que eu dei a impressão que Deus deu a ordem, mas que só surgiu aqui. Já, né, o Augusto Nicodemos, ele entende que não. Já existia sim, mas ela não cresceu, ela não se reproduziu, porque precisava do homem para fazer esse trabalho. Então Deus disse, vamos fazer o homem, aqui representado como aquele que é criado já com uma missão, com um propósito, que nós vamos estar vendo adiante, e especialmente aqui também no verso 7. Então aí a conclusão do que vinha sendo dito antes, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Tá aí. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, é o que está aí no verso 7 que a gente acabou de ler aqui. Essa linguagem aqui, ela é melhor entendida como sendo antropomórfica. Antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? Tá? É um termo complicado, né? Até de eu falar aqui, eu tive que engasgar. Deixa eu explicar. Esse termo quer dizer em forma de homem ou a semelhança de homem. E é o termo que a gente usa para aquelas vezes na Bíblia em que aparece Deus se referindo como se ele fosse o homem, como se ele tivesse o mesmo físico, a mesma completude, né? O mesmo DNA do homem. Tá? Vou dar um exemplo. Quando a gente lê na Bíblia assim, os olhos de Deus estão em toda parte. Deus com olho. Os ouvidos do Senhor estão em todo lugar. A mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, né? Veja, é complicado isso, meus irmãos. É difícil, porque Deus tem mão, Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, Deus tem boca. Como assim? Deus é espírito eterno. A Bíblia diz que Deus é espírito eterno. Nós vimos isso no início de Gênesis. Deus existia antes de toda a eternidade. Ele é espírito puríssimo. Tá? Ele não tem a forma humana.
Mas a linguagem bíblica se adapta a nós e descreve Deus ou as ações de Deus, as reações e decisões de Deus, como se Deus fosse um de nós, para que nós possamos entender ou melhor perceber o que Deus está fazendo. Então aqui, no verso 7, o que nós temos aqui é um desses momentos em que Deus é falado ou se referido não, onde Deus é falado ou referido em termos humanos, como se ele fosse um homem. Aí, vamos abrir um parênteses aqui, porque não dá para explicar isso, tá, gente? Vamos lá. Há teólogos que dizem que a impressão que se tem nesse versículo 7 aqui é que Deus chegou, botou a mão no barro, olha só, tirou aquele pedação enorme de barro e começa a trabalhar com suas mãos, faz um molde e depois ele chega a esse molde que ele fez e sopra. Segundo alguns teólogos, não é essa a figura que nós temos aqui. Não é isso. Essa é a figura que Moisés quer que nós tenhamos na mente, mesmo por várias razões, que nós vamos tentar ver aqui em seguida. Acho que nem vai dar tempo. Olha. Eu marquei aqui onde eu vou parar hoje, ainda falta muito, deixa eu ver se falta muito. Não falta muito não, mas vamos tentar andar mais um pouquinho? Então vamos lá. Vamos lá. Mas vamos lembrar que exatamente como foi, nós não temos como saber. Como que Deus formou um homem, se realmente Deus foi lá no barro, entendeu? Pegou o barro, moldou o barro, e nós não temos como saber com certeza isso. A descrição é essa daqui e nós aceitamos. Nós aceitamos que houve isso sim. Tá? Deus de fato fez o homem, ele pessoalmente fez do pó da terra e colocou nele o sopro da vida, como um escultor pega massa, um oleiro. Lembra da figura de oleiro lá de Ezequiel capítulo 18? Leia lá para vocês verem. Pega a massa, molda e em seguida, no caso de Deus, sopra e dá vida àquele molde, àquele modelo que ele fez. Então, essa é uma das muitas vezes em que nós vamos encontrar a linguagem desse tipo. Deus fazendo, agindo, vendo, ouvindo, falando, mexendo com as mãos, como se ele fosse um homem, mas se referindo a Deus. Mas o ponto aqui é tudo que quer ser destacado aqui, usando essa linguagem, é isso aqui que eu vou tentar resumir aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, que o homem é formado do pó da terra como os animais. Os animais, Célia? Os animais, lembra? Lembra que eu até quando a gente estudou isso, falei que coisa maravilhosa que deve ser isso? Ele diz assim, e disse Deus, lendo no capítulo 1, versículo 24, que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. Olha só, então, primeiro ponto aqui, o homem foi formado do pó da terra como os animais. A palavra formar, que é usada aqui por Moisés, ela é usada para um trabalho de artesão, de quem mexe com as mãos, que trabalha com as mãos, trabalho de um artífice. E isso implica em quê? Num processo, como um artista que vai fazer uma obra e ele leva tempo ali fazendo, enquanto que tudo mais tinha sido feito pela palavra de Deus, haja isso, haja aquilo outro, brote isso, aconteça isso. Aqui não, aqui na hora de formar o homem, Deus leva um processo, leva tempo para fazer. Deus se envolve pessoalmente na feitura desse ser único que não tinha semelhante ainda. Até agora é só um homem, não é isso?
E olha agora, olha que coisa interessante aqui que eu achei, eu não vou me prosseguir muito, porque senão vai ficar muito longo, eu sei que vocês são preguiçosos. O material que Deus usou, olha gente, é o material mais sem vergonha do mundo, eu estou usando essa expressão, o mais simples do mundo. Olha só, nós lemos aqui nos versos 11 e 12, olha, vamos lá, capítulo 2, versos 11 e 12, peraí, não é que não. Não. 10. Aqui mesmo. Capítulo 2, versos 11 e 12. Vou começar no 10, tá? Para dar um sentido. Ele está falando sobre o jardim do Éden e fala assim: e um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá. E olha o detalhe, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Entenderam aqui? Olha só, nesses versos 11 e 12, diz que naquela região, né, onde estava o Éden e onde Deus fez o homem, tinha ouro, tinha pedra preciosa e tinha uma resina aromática muito cara chamada bidélio. Quer dizer, então, que Deus poderia ter feito um homem de qualquer um desses materiais, de uma pedra preciosa, do ouro, do bidélio. E o que Deus foi escolher para fazer o homem? Ele pegou uma coisa bem desprezível, insignificante, que era o pó da terra. O pó que cobria a superfície da terra. E que provavelmente estava úmido, porque né, a gente já viu ali que caía uma neblina, não é isso? Saía uma neblina que cobria tudo, uma espécie de nevoeiro que tornava tudo úmido. Então, fácil até de Deus moldar, porque o barro estava mole, por causa dessa neblina que molhava tudo, né? Porque se fosse moldar da terra seca, você sabe que é difícil, né? Até as crianças sabem disso quando vão na praia, né? Pega areia mais próxima ali do mar, não areia seca que já está chegando lá na estrada, né? Na calçada, e faz ali um castelo, faz ali um monte de coisa. Por quê? Porque a areia ali está úmida. Então, foi fácil para Deus moldar aquilo por causa dessa neblina aí, tá certo? Então essa terra provavelmente era terra úmida e Deus cria o homem, a coroa da sua criação, do material mais desprezível e insignificante que tinha ali, que era o pó da terra. Não era a terra, era o pó da terra. E é dali que Deus faz a gente. Dali Deus faz a gente. Então, eu vou parar aqui. Eu quero parar com isso aqui. É bom que a gente sempre se lembre disso. Nós precisamos lembrar de onde a gente veio. De onde a gente veio. Quando pensamos muito de nós mesmos, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e saímos dando carteirada por aí, o que está pensando? Você sabe com quem está falando? Né? Tem um vídeo do Cortella, muito interessante, que é exatamente sobre isso. Joga aí no Google aí, você sabe com quem está falando? Tem um videozinho do Mário Sérgio Cortella, muito interessante, dizendo quem somos nós. Mas aqui, vamos usar isso aqui. Quando nós pensarmos muito de nós mesmos, que eu sou isso, que eu sou aquilo, lembra de onde que você veio. Lembra de onde nós viemos. Nós viemos do pó da terra. Nem da terra a gente veio do pó da terra. Num lugar onde tinha ouro, onde tinha pedras preciosas, onde tinha o bidélio, que é essa resina cara, né, aromática. Nós viemos do pó da terra. Todos nós, a partir de Adão, do pó da terra o homem foi criado.
E aqui, né, há um jogo de palavras muito interessante no verso 7, quando diz que o Senhor Deus formou o homem, Adão, em hebraico, do pó da terra, Adamá. Interessante, né? O homem, Adão, foi feito de Adamá, que é o pó da terra. Então aqui é um jogo para mostrar essa ligação entre o homem e a terra, que vai continuar por toda a história do homem. Nós dependemos da terra, estamos ligados à terra. Todos os materiais químicos que nos compõem são encontrados na terra. Isso é ciência, né? É química. Tudo que nós temos e somos, todos os minérios, tudo que nós somos, também existe na terra, porque é de lá que nós somos, feitos do pó da terra. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nada. Mas semana que vem a gente continua. Vamos melhorar isso aí. Vamos levantar nossa estima um pouquinho aqui. Tá bom? Vamos levantar um pouquinho aqui. Mas pensa nisso. Quando você pensa que você é melhor do que outra pessoa, pensa que você também, como essa outra pessoa, veio do pó da terra. Que Deus te abençoe.